Vamos abrir nossa Bíblia lá, no Romanos capítulo 15. São 16 capítulos. Estamos próximo ao final do livro de Romanos. Romanos, na minha opinião, ele perde em complexidade para Apocalipse, mas é muito difícil. Romanos não é tão simples de entender, não. Mas graças a Deus, né, irmãos? A gente perseverou e continuamos, estamos chegando no final. Logo, logo a gente está em Apocalipse de novo, tá? Então vamos lá. Então vamos entrar aqui, Romanos capítulo 15, versículo 14 ao 21. Então aqui nesse trecho, pelo que eu compreendi, irmãos, o apóstolo Paulo, de certa forma, ele faz uma pequena justificativa porque ele resolveu escrever essa carta aos irmãos de Roma, inspirado por Deus, né? Mas ele faz aqui uma justificativa. Primeiro ele atesta que aqueles irmãos estavam indo bem, eles tinham alcançado, né, uma certa maturidade, sim, em Cristo Jesus, eles estavam sendo abençoados pelo Evangelho. E é interessante que o apóstolo Paulo conhecia esses irmãos à distância, tá? Pelo que eu andei pesquisando, ele conhecia essa igreja à distância. Ele conhecia alguns irmãos pessoalmente, mas até então ele não tinha ido ainda para Roma. Esse Paulo que escreveu essa carta de Romano é aquele Paulo antes de ser lixado lá em Jerusalém. Lembram lá? Ele planejava ir para Jerusalém, ficar um tempo lá, depois ir para Roma para cultuar com os irmãos. Mas ele não foi do jeito que ele esperava. Embora ele soubesse que ele ia passar por dificuldades ali. Mas eu acredito que ele não imaginava que ia ser tão duro. Apesar que quando ele foi chegando ali em Jerusalém, Deus enviou lá Ágabo, o profeta falou que ele ia ser preso. Mas a gente viu ali, ele foi lixado, fizeram jejum para matar o apóstolo Paulo, e ele viu ali que o tribunal em Jerusalém estava contaminado, apelou para César, então ele acabou indo para Roma como presidiário. Então, assim, é o apóstolo que está escrevendo antes dessas tribulações, tá? Antes dessas tribulações. E no final da carta ele vai falar quem são os irmãos, alguns dos irmãos que congregam lá, provavelmente traziam notícias da igreja para ele, traziam notícias para ele de lá para ele, e eles tinham um interesse muito grande por aquela congregação, tá? Um amor muito grande por ela, da mesma distância. Ele conhecia alguns dos irmãos, e porque a gente tem que entender, irmãos, que Roma, a cidade de Roma, era a capital do mundo antigo, né? Era o centro do mundo antigo. Então, assim, se o evangelho ganhasse espaço ali, aquilo ia repercutir também em outras partes do mundo. Embora a expansão do evangelho não começou pelo centro, mas está chegando ali no centro daquele mundo antigo ali. Então não é de se estranhar a grande perseguição que os cristãos sofreram ali dentro de Roma. Começou o evangelho, o reino de Deus, ele não, a gente sabe que ele não, a palavra de Deus não nos induz, como a gente viu até no capítulo 13, a sermos revoltosos, a criarmos revoluções, mas a revolução acontece de dentro para fora. Quando o problema do pecado é resolvido nas nossas vidas, aquilo se reflete no mundo. E muitas vezes o pecado é institucionalizado no mundo, tá? O pecado é institucionalizado no mundo. E muitas vezes a própria verdade de Cristo incomoda os governos, tá? Embora a gente já comentou, né, que os governos foram instituídos por Deus. Quando eles pecam é porque estão usurpando o poder que foi conferido a Deus a eles
para motivos egoístas, não para a honra e glória do Senhor. Então ele fala aqui, ó, versículo 14: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para vos admoestar uns aos outros. Então, assim, ele sabe que Deus estava se comunicando ali com aqueles irmãos. Ele sabe que aqueles irmãos estavam tendo acesso de alguma forma ao Evangelho, pela autoridade apostólica. Agora pelo apóstolo Paulo, mas eu acredito que ensinamentos de Pedro e os demais apóstolos, não que nesse momento aqui Pedro já tinha ido para lá, a gente não tem evidências disso, ou que outro apóstolo tinha ido para lá, mas aquela palavra que foi pregada ali em Jerusalém, os irmãos foram se espalhando e levando. Então, o fio condutor do livro de Atos geralmente fica ali, Pedro, Filipe, Paulo. Mas a gente tem que entender que eles não foram os únicos que foram levando o evangelho. Tá? Eles não foram os únicos que foram levando o evangelho. Além da autoridade apostólica, o ensino direto dos apóstolos, a gente tem que entender que quando os irmãos eram batizados e pela imposição das mãos dos apóstolos também, eles recebiam a virtude do Espírito Santo, enquanto a palavra de Deus estava sendo revelada, o próprio Espírito Santo ajudava-os, né, a se conduzir na verdade também. Então, quando o apóstolo Paulo aqui, ele relata isso no versículo 14, isso é muito bonito, porque a gente vê que a palavra do Senhor chegou a Roma antes do apóstolo Paulo. Isso é muito bom. É tão legal quando você vai para um lugar que você espera que... você imagina que as pessoas não têm tanto conhecimento, que as pessoas têm muito que aprender, porque estão isoladas, e quando você chega lá, você se surpreende, porque às vezes estão mais firmes, estão mais envolvidos, então conhecem mais a palavra, respeitam mais a palavra do que você. É uma alegria muito grande, é uma surpresa boa, né? Então ele reconhece, aí ele justifica porque ele escreveu o versículo 15. Entretanto, versículo 15, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Então, assim, eu só estou relembrando, trazer de volta isso para a memória. Eu estou relembrando algo que vocês já conhecem. E a gente precisa disso, irmãos. Precisa ser relembrado. Porque não é só o celular que tem limite de memória. A gente também. E a informação chegando toda hora. E o nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma. Claro que ele é muito mais potente do que a memória de um celular. Mas o nosso cérebro, ele funciona da seguinte memória. Se a gente sempre está relembrando de alguma coisa, ele entende que aquilo é importante. E se é importante, ele mantém. Agora, se tem alguma coisa lá que fica lá sem usar por muito, 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 muito tempo, ele descarta e deixa espaço para novas memórias, entendeu? Por isso que é importante te relembrar. Porque informações sempre estão vindo. Sempre estão vindo. Não só informações, mas ensinos também. A gente pensa que não, mas o mundo ensina também. De forma aberta, de forma insidiosa, o mundo ensina também. Então é importante o momento para que a gente relembre aquilo que a gente já sabe. Fortaleça aquilo que a gente já sabe. Porque a gente está mostrando o nosso cérebro, o nosso mundo interior, para a nossa alma, que aquilo é importante e relevante para a nossa vida. Então, eu acho isso interessante, irmãos. Acho isso muito interessante. Estou aqui de novo, estudando a Bíblia de novo, enquanto a gente me vê. Terminou. Até quando? Quando tiver inteligência, sempre meditando. Né? Terminou o Velho Testamento, vamos voltar. Terminou o Novo Testamento, vamos voltar. Porque a gente vai sempre relembrando, pegando coisas que nos passaram. Então ele falou assim, que ele está falando isso para trazer de volta a memória, versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, o sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Ou seja, embora ele reconheça que
que eles já conheciam a palavra, eu relembro vocês, porque Deus me deu esse trabalho de ser um trabalhador para os gentios. Os romanos, na sua grande maioria, eram gentios, tá? Eram gentios, eram pessoas que não eram judeus. Então, assim, eu tenho Deus me deu esse encargo de ser um ministro, que é uma palavra hoje muito mais chique, mas ali no original é um trabalhador. Eu sou um trabalhador, né? Que Deus me colocou como um trabalhador em favor daqueles irmãos que não são judeus na carne. Então, por isso ele está ali exortando, está ali mandando essa carta, porque foi algo dado para ele. Deus, para que esses irmãos que não eram judeus fossem como uma oferta agradável, aceitável pelo Senhor e santificada pelo Espírito Santo. Ele está nesse propósito. Versículo 17. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Então, é interessante isso. Gloriar-me. É que às vezes, né, eu tenho até medo de usar a palavra orgulhar-se. É porque está ligado ao orgulho. A gente sabe que o orgulho pode se tornar um pecado, ou talvez seja um pecado. Mas, assim, tem um uso da palavra orgulhar-se que não é um uso errado. É no sentido de eu me alegro com as coisas boas que estão acontecendo ao meu favor, ou com as pessoas que eu amo. Então, quando você fala assim, eu me orgulho de você, filho, eu orgulho de você. Não está falando que você está se achando o superior, está se achando melhor do que todo mundo. Não é esse tipo de orgulho. Tá? Então, assim, às vezes quando eu quero usar essa palavra, assim, filho, eu tenho orgulho de você, filha, eu tenho orgulho de você, amor, eu tenho orgulho de você. Não é? Às vezes eu fico até com medo de usar. Mas a ideia que está usando aqui, gloriar-me. Talvez gloriar fosse uma boa substituto, né? Porém, também a pessoa está se gloriando, né? Tem um uso errado também, de se gloriar. Não é isso que ele está falando assim. Tem motivo, tem certas coisas, você tem motivo para agradecer. Não porque você se acha o melhor, mas porque você sente gratidão, você reconhece o que Deus tem feito por você e você se orgulha, se glorifica, se alegra. Então, ele fala que ele se alegra, assim, ele se gloria, assim, mas não pelos méritos dele, não por coisas banais, mas pelas coisas concernentes a Deus, pelo que Deus tem feito. Então ele se alegra, se orgulha, né, desse sentido, se gloria, se alegra. Então, eu acho interessante isso aqui. Tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Versículo 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras. Então, o apóstolo Paulo, ele não se entrega também, ele não se entrega, ele mostra aqui um certo equilíbrio, ele não se entrega ao orgulho, naquele sentido que eu faço, eu sou, eu posso, mas também não se entrega a uma falsa modéstia, tá? Uma falsa humildade. Ele não nega aquilo que ele é, aquilo que Deus tem feito por ele. E aqui ele fala, eu vou falar, eu vou reafirmar as coisas que Deus tem feito por meu intermédio. Então você não pode negar o que Deus tem feito por meio de você. Você tem que se alegrar, não é? Não negar aquilo, valorizar aquilo, e não usar aquilo simplesmente para massagear o seu orgulho, mas você também não pode negar o que Deus tem feito por você.
Porque se você nega o que Deus tem feito por meio de você, você deixa de ser grato. Você deixa de ser grato, você deixa de agradecer, você não sente, você deixa de perceber a presença de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo ele não se entregava a esse tipo de sentimento. Eu vou falar, Deus tem feito coisas por meio de mim, sim. E vocês, irmãos, têm que reconhecer isso. Em alguns momentos, Deus usou vocês, tem usado vocês. A gente tem que lembrar daquela passagem lá do Sermão da Montanha. Não tem que usar aquilo para se gloriar no mau sentido. Mas também a gente não pode esquecer da nossa memória. E quando a gente falar por um motivo certo para exortar, para encorajar, a gente não pode negar isso e se entregar a uma falsa humildade, uma falsa modéstia. Então o apóstolo Paulo fala assim, Deus me escolheu para trabalhar para os gentios, eu estou fazendo isso porque é um trabalho que Ele me deu e Ele tem me usado. É um dever que eu tenho, um privilégio, uma gratidão e um dever. Ele continua aqui, versículo 19. Por força de sinais e prodígios, vou pegar a continuação do 18, ó, versículo 18. Porque não usarei discorrer, você ficar falando, sobre as coisas alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, é uma região, eu acho que bem extrema, assim, né? Tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, ele mostra isso que ele fez, mas ele deixa claro aqui que ele fez isso que é grandioso, divulgando o Evangelho de Deus de Jerusalém até o Ilírico, mas por meio que da ação de Deus pelo Espírito Santo, pelos prodígios, pelos sinais. E essa história a gente acompanhou quando nós estávamos estudando o livro de Atos, né, irmãos? Nós vimos ali muita perseguição, muita pressão, mas o apóstolo Paulo ali com aquela fé, com aquela dedicação ao Senhor, fez a obra. Versículo 20. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Olha só, parece até uma contradição, porque ele, lá no começo do capítulo, ele reconhece, você já conhece a palavra, mas eu estou aqui para te lembrar que isso é importante, Deus me deu um trabalho sobre os gentios. Bom, então, algumas pessoas já levaram o evangelho lá, ou seja, o evangelho já chegou em Roma. Então, e aqui no versículo 20, ele fala que ele se esforça para anunciar o evangelho, não edificar sobre fundamento alheio, né? Ou seja, talvez aonde a palavra de Deus já tenha chegado, mas aonde Cristo não foi anunciado. O que ele está querendo dizer? Eu entendo aqui, irmãos. Que é o foco do trabalho dele. Não que ele não possa congregar, não possa exortar. Inclusive, no começo do livro de Romanos, ele fala, eu quero um dia estar aí com vocês para a gente trocar bênçãos espirituais. Eu edificar vocês e eu ser edificado por vocês. Mas o foco do apóstolo Paulo era realmente levar o evangelho onde nunca ele tinha sido levado. Era o foco do apóstolo. Não que ele não pudesse ir lá, não pudesse exortar os irmãos num lugar onde o evangelho já chegou. Mas era o foco dele. Ele entendia isso como uma missão. Tá? E outra coisa também, ele está deixando claro aqui sobre isso, que ele não está por uma disputa de influência. Ele não quer ganhar espaço. Ele não quer chamar atenção para ele. Ele entende que onde o trabalho está sendo feito, está sendo feito. Ele dá glória a Deus por isso. Ele contribui. Mas não está indo na busca de disputa, que infelizmente aconteciam naquela época e infelizmente acontece nos dias de hoje, quando as pessoas perdem o foco, que é enaltecer e glorificar Deus. Você lembra lá nas cartas aos Filipenses, que ele fala, algumas pessoas pregam a verdade, motivadas pelo bom motivo, outros não, por inveja, porque achando que
pregando o evangelho, ganhando mais espaço, estão me causando dor. O que importa é que o evangelho seja pregado. Ele fala assim, então assim, ele não tá falando. Quando a doutrina era errada, ele combatia a doutrina. Mas ele percebeu que em certos casos, algumas vezes as pessoas pregavam a coisa certa, mas pelo motivo errado. Motivo errado. Então o apóstolo Paulo sempre sondava o seu coração quando fazia a obra do Senhor, e todos nós devemos sempre sondar os nossos corações, irmãos. Porque enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. A gente tem que sempre sondar, Senhor, que seja a tua graça em primeiro lugar, seja a sua vontade em primeiro lugar. Quando o meu eu tentar tomar a frente, quando eu tentar chamar atenção demais para mim, chamar atenção para mim, Senhor, repreende isso, deixa eu focar na tua obra, não em mim, mas... E é o que ele falou, por exemplo, lá no versículo 2 do capítulo 15, ó. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, que é bom para a edificação. Capítulo 15, versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Ou seja, é tirar o foco de si. Não é agradar por agradar. Porque se você fica só pensando em agradar os outros, você se torna refém dos outros. Você se torna sujeito à manipulação dos outros. Então, assim, a gente tem que agradar o próximo para a edificação. Está entendendo, irmãos? Tirar o foco da gente quando a gente pensa em o quê? Em edificar o irmão, ajudar o corpo e o nome de Cristo ser glorificado. Tá? Então, é tirar o foco da gente e pensar mais na causa de Cristo. Às vezes, individualmente falando, em curto prazo, você vai ter prejuízos nessa vida, por amor a Cristo Jesus. Você vai ter que abrir mão de certas comodidades, às vezes até de opiniões próprias. Mas quando a causa de Cristo está em primeiro lugar, e quando você vê que aquilo é para edificação, é para ajudar o irmão ou a irmã crescer em Cristo Jesus, e você também cresce quando você renuncia. Muitas vezes renuncia. Tá? Então, o apóstolo Paulo, ele tenta deixar claro isso, né? Que ele não está querendo chamar a atenção para si. Ele quer servir. Bom, ele não quer ficar disputando espaço, embora Deus tenha colocado ele numa posição de destaque, sim, ele não nega isso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. E a gente vai ver o livro de Coríntios. Primeiro e segundo, o apóstolo Paulo vai ter que defender a sua autoridade apostólica. Mas não pensando no orgulho dele, mas pensando no bem do corpo. É a mesma coisa, irmãos. Quando a gente vê lá a questão de Deus, né? Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Já ouvi esse tipo de argumento. Eu já ouvi. É um absurdo alguém falar assim: Deus é egoísta, Ele só quer atenção para Ele. Entendeu? Olha, já ouvi esse tipo de argumento, né? Se Ele fosse tão bom assim mesmo, completo, Ele deixaria as pessoas adorar o que eles quiserem. Você vê como... Entendeu? A resposta que eu dou nessas questões é o seguinte: Deus, ele exige adoração a Ele, não porque Ele seja incompleto, porque Ele criou o ser humano e adorar a Ele é o bem do ser humano. Então, Ele não quer ver sua criação corrompida. É para o nosso bem. Então, se um pai deixa de exercer sua autoridade de pai, mais o filho vai ser prejudicado do que o próprio pai. Se a mãe deixa de exercer muitas vezes sua autoridade de mãe, muitas vezes são os filhos que vão ser mais prejudicados do que a mãe. Então, o apóstolo Paulo muitas vezes teve que defender a sua autoridade apostólica. Mas não foi por causa de uma luta de poder. Não foi por causa de uma luta, simplesmente uma luta egoísta. Ele não era sedento de poder. Ele fez isso para o bem daquela congregação, porque Deus colocou um papel para ele ali, e se ele deixasse de cumprir aquele papel, ou deixasse outros que não eram qualificados exercer aquele papel sem ser qualificados, aqueles irmãos que ele tanto amava iam ser destruídos. É a mesma coisa, se você chegar, você está lá dirigindo um carro, você tem habilitação, sabe dirigir, uma criancinha mimada de 8 anos, fala: eu vou ter que dirigir porque eu sou melhor do que você, senão você não me ama.
Aí a pessoa vai lá e, tá bom, dirige aí, vai. Vou ir pro banco. O que vai acontecer? Tragédia. Então, muitas vezes, irmãos, um pregador, um evangelista, hoje não, mas no passado, um apóstolo, teve que defender sua posição ali, mas com o coração sondando, como o apóstolo Paulo aqui está sondando. Não é por causa de motivos pessoais ou egoístas, é para edificação, para honra e glória a Deus. Tá? A gente agrada para a honra e glória a Deus, para edificação, e a gente também não nega o trabalho e a posição que Deus nos deu, também para a honra e edificação do corpo. Sempre para a honra e glória do Senhor. Então, isso é um exercício, amado. Sempre sondando, sempre sondando, sempre sondando. Isso que eu estou fazendo é visando o meu interesse ou visando o interesse de Cristo? Ou visando o interesse do corpo de Cristo? E tomar cuidado para a gente não se racionalizar demais e não mentir para nós mesmos. Ser muito sincero mesmo, sabe? Ser muito sincero sempre. E é extremamente difícil. Isso que é o significado da palavra reflexão. O que é reflexão? Reflexo é você curvar assim, né? Você curvar a vista, né? Refletir. Ou seja, geralmente a gente observa. Refletir é você colocar aquela atenção que está para fora, o interior. E isso muitas vezes é difícil. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem de se colocar sob o escrutínio da inteligência, da sabedoria, da palavra de Deus. Se analisar. Então, a gente vê o apóstolo Paulo fazendo muito isso, movido pelo Espírito Santo. E para nos ensinar a fazer isso também. Irmãos, obrigado. Alguém quer comentar algo até aqui? Algo que chamou a atenção? Fala 17. Tem um motivo gloriado. Eu vejo isso também, assim, ele poderia sempre se gloriar, porque ele passou por muitas situações que ele poderia ter largado a isso, mas ele não largou. Ele foi firme na fé, no Espírito Santo, como bem diz aqui no 16, já no final, né? Seja aceitável uma vez, sacrificado pelo Espírito Santo. Né? Então, ele foi com a fé no Espírito Santo, ele foi na fé no Senhor. Ele não largou o Senhor. E lá em Atos, como ele colocou, ele foi perseguido. Né? E ele sofreu muito. E nós vem lendo a trajetória dele todinha para ele chegar até aqui, sabe? Né? E assim, muitas das vezes eu me apego, irmão. Eu falo, eu tenho orgulho da minha filha, eu tenho orgulho. Não aquele orgulho de uma coisa assim, que eu quero mostrar como, mas no fato da filha boa que ela é. E se nós formos uns filhos bons para Deus, Ele vai nos alegrar. É verdade. E eu creio, irmão, que Paulo, ele foi o filho bom. Né? Por isso que eu vejo esse orgulho do trabalho, do esforço, do sacrifício, isso. Que ele não se curvou diante de Satanás. Isso. Com as coisas ruins que veio para atrapalhar tudo aquilo que ele estava fazendo para ele. Não sei se eu estou me explicando certo. Sim, né? sim. Eu estou entendendo. Eu vi assim, eu vejo essa passagem com essa riqueza. Eu vou na mesma linha também. Entendeu? O Espírito Santo de Deus. Né? E assim, ele não se curvou para o inimigo. Ele pregou o evangelho. Ele foi à luta. E eu vejo que para nós também não. É a mesma forma que Deus. É verdade. Mas não pode se curvar, não pode, porque muitas das vezes a gente depara com situações, até mesmo irmãos, né? Ou irmãs que não vai no mesmo, né? Do que Deus pede aqui dentro da casa do Senhor, mas a gente não é por isso que a gente vai largar. Exato. A gente tem que seguir em frente. Né? Com sabedoria, igual você está explicando aqui, né? Com o Espírito Santo do Senhor, buscando, né? E a gente tem que ser protegido pela palavra,
Porque é isso que nos alinha, é isso que nos enxerga a chegar no dia até o Senhor. Verdade. Obrigado, irmão. Obrigado pelo comentário. Mais algum comentário, amados? É legal, né? A pessoa não está mais aqui, mas ainda fala com a gente, né? Deus usou aquela pessoa lá 2000 anos atrás, o Espírito Santo usou, a pessoa não está mais aqui, porque foi registrado, ainda está conversando com a gente. Eu acho isso muito legal, irmãos. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal. Eu acho que é da minha imaginação. É, Eu fico pensando, né? Tanto tempo, mas se a gente está estudando hoje, a gente já estudou esse livro. E às vezes, quando a gente estudou, a gente não descobriu tantas coisas, sabe, do Senhor. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. sim. Cada vez que a gente lê um livro, que a gente aprende mais. Exato, exato. Porque a gente cresce também, consegue perceber. Deus faz a gente crescer e perceber coisas que a gente não percebeu, amadurecer. Jana, você pode ler, por favor, no versículo 22 ao. Leu até o 33, vamos ver se eu consigo acabar o capítulo, né? Nem é o capítulo inteiro, é metade do capítulo. Você pode ler, por favor? 22 ao 33? Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, desejando há muito visitar-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco. Para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove em Macedônia e na Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos nós. Amém. Que legal, né? Então, ó, ele fala aqui, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Então, que razão? Aquela que ele explicou. Ó, eu não sou muito de ficar trabalhando onde já tem gente trabalhando. Meu foco é no lugar, meu foco de trabalho é nos lugares onde o evangelho não chegou. Então, ele explicou, tá? Por que ele não foi para Roma? Porque o trabalho já estava sendo feito lá. Enquanto ele tinha trabalho, enquanto ele tinha, havia lugares que ele ainda o evangelho não tinha chegado, ele estava lá. Mas o que ele fala agora? Versículo 23. Mas agora não tenho já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos. Tá? Então ele já percebeu que naquele, olha só, na meta que o Espírito Santo colocou no coração dele, nas regiões, ele completou a obra. Lugares que ainda não tinha chegado o evangelho, Deus usou e chegou. Aí ele falou, agora eu estou livre para visitar vocês, que já não tem mais capacitativa. Mas olha só, ele vai para lá, mas o foco dele é chegar na Espanha. Entendeu? Ele já está de olho no lugar onde o evangelho não chegou. Então aqui, ó, Jerusalém, aí tem Roma, que é a Itália, que é parece uma bota, uma botinha, e mais na frente tem lá a Espanha, perto de Portugal, quase lá no final do continente europeu. Espanha, Portugal. Então, o plano do apóstolo Paulo, depois de ir para Jerusalém, era passar por Roma, só para ser edificado, fortalecido, para ir para
para esse propósito de levar o evangelho à Espanha, que são muito próximos da gente. Nós somos praticamente, Espanha e Portugal, teve uma época que eram praticamente uma mesma nação, tá? Teve época que a história dos dois povos se misturou bastante, aí eles acabaram se separando, mas são as nossas origens. Então você vê que o próprio apóstolo Paulo estava avisando ali aquela região. Os planos foram outros, os planos de Deus foram outros, tá? Dizem que o apóstolo Paulo chegou a ir para a Espanha depois, mas depois que ele foi liberto da primeira prisão dele em Roma, que é aquela que a gente acompanhou no livro de Atos, que é uma prisão humana, que os romanos estavam tratando ele com respeito, e os próprios romanos foram usados por Deus para proteger o apóstolo Paulo dos próprios judeus. Agora, aí já os historiadores, o livro de Atos acaba com isso, o apóstolo Paulo em prisão domiciliar, pregando o evangelho livremente para os judeus lá de Roma. Acaba com esse final feliz. Mas já no livro de 2 Timóteo, já é a segunda prisão. Ou seja, parece que o apóstolo Paulo foi solto, aí ele foi para a Espanha, como que ele já estava planejando, mas ele achava que iria para lá de forma mais tranquila, né? Foi para a Espanha, aí acontece dizem que o Nero, o imperador Nero, ouvido por Satanás, queria construir novos palácios tal, e tinha plebe na região. Então, simplesmente, o que ele fez para conseguir aqueles terrenos lá? Ele tacou fogo, aí morreu um monte de gente. Aí, quando veio a opinião pública, veio sobre ele, porque houve rumores de que ele que cruelmente, né, qual seria barbaramente, cometeu essa atrocidade, para construir seus palácios. Quando a opinião pública se voltou contra ele, ele acusou, falou, foi os cristãos. Aí a opinião pública se voltou contra os cristãos, aí começou a perseguir cristão, aí foi a época que começaram a queimar cristão vivo, começou a jogar cristão no Coliseu, e aí prenderam o apóstolo Paulo, aí já não estava tratando ele como um preso político, uma pessoa um cidadão romano ali. Estava tratando ele como fala 2 Timóteo mesmo, como um malfeitor mesmo. Mas ele sofreu na cadeia, como jeito uma pessoa má ali. Então ele estava sem roupa, ele estava emagrecido, mas ele disse, eu vou completar a carreira, estou perto da morte. Muitos me abandonaram, porque assim, se declarar cristão naquele momento específico, entre os romanos, ali em 2 Timóteo, era pedir a sentença de morte. Nesse momento que ele está escrevendo essa carta aqui, e no momento que a gente vê lá o livro de Atos, não estava nessa situação. Aquela situação que ele foi enfrentar depois é do anticristo mesmo, da besta, que a gente vê lá em Apocalipse. Tá, irmãos? Então, mas eu acho que é muito legal isso aqui. Por isso que eu não tenho pedido de ir. Por quê? Porque eu foco onde não chegou. Mas aqui terminei o serviço, vou passar por vocês, mas vou passar por vocês porque eu estou de olho na Espanha. Acho legal isso. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Tem aquele alento, daquele gás dos irmãos, né? E isso é muito bom, irmãos. Tá? É muito bom. Muito bom. O Ricardo, daqui da Espanha aqui para Jerusalém era onde? Ele foi para Jerusalém e ele planejava, sem ser preso, ir para Roma, conhecer os irmãos ali, a igreja pessoalmente que não conhecia, depois para a Espanha. Mas a gente sabe o que aconteceu quando chegou lá em Jerusalém. Levou um chute lá, judeus fizeram jejum para matá-lo. Teve naufrágio, foi picado por uma cobra na ilha de Malta. Não foi do jeito que ele queria, mas acabou se cumprindo, né? Chegou em Roma. E é por isso que quando ele estava subindo a Itália ali, os irmãos foram encontrar com ele, porque alguns irmãos já conheciam ele pessoalmente, que a gente vai ver no final do livro, e ele se comunicava com os irmãos, assim, se comunicava. E aqui é uma das formas que ele se comunicou com esses irmãos.
Versículo 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Isso aqui eu acho legal, irmão. A gente tem aqui um testemunho daquilo que a gente está vendo no livro de Atos. Aqui não aconteceu, mas a gente já sabe. A gente já sabe o que vai acontecer. Tem muita coisa que a gente não sabe como, né? E tem um cântico que às vezes a gente não entende. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, mas sei que meu Senhor virá até da vida ao fim. O que é assim? Não sei o que mal ou bem. Ou seja, eu não sei o que eu vou sofrer, o que vai ser o que eu considero um bem, né? Mas eu sei que eu tenho crido e lá está guardado o meu tesouro. A gente não sabe, irmãos. Não sabe. A gente só espera em Deus que quando acontece o bem, né? A gente não venha. Mas quando vem as tribulações, os sofrimentos, eu peço que eu não quebre, que minha alma não quebre, que minha fé não quebre. E é bonito quando a gente olha para trás e diz, eu não queria ter passado por aquilo. Não queria ter passado. Mas como eu não pude evitar, hoje eu me alegro porque a obra do Senhor se completou na minha vida e eu estou de pé. Então eu acho que acontecia isso com o apóstolo Paulo também. Aqui ele não sabia, quer dizer, ele viu o texto que a Sinaína leu, ele falou, olha para mim, porque lá tem revoltosos, Jerusalém. Ele já estava jurado de morte, irmão. Antes de ele voltar lá, ele era um perseguidor dos cristãos. Quando o sumo sacerdote, os judeus, descobriram que ele mudou de lado, ele ficou jurado de morte. Então ele sabia que ele ia enfrentar muito. Você não é bem-vindo. Figura não grata. Ele já sabia que era o negócio, mas eu acho que ele não imaginava que o negócio ia ser tão duro assim. Foi muito pesado, irmão. É que a gente está lendo, assim, a gente lá no livro de Atos, a gente lê, né? Mas quando você imagina, você vai lá com a sua imaginação, e você tenta se colocar na pele do apóstolo Paulo, irmãos, com coisinha muito menor, a gente já fica ansioso, angustiado. Às vezes aconteceu a pessoa torceu o nariz pra gente, falou uma coisinha pra gente, já que aquela ansiedade, às vezes a pessoa perde o sono, aquela sudorese, aquela sensação de perseguição, mas ainda assim você ainda tem que fazer o que é correto, justo. Imagina você jurar de morte, imagina as pessoas querendo declaradamente querendo te matar, e não porque você sabe, assim, quando você sabe que você aprontou, você fez o erro, você sobe, mas, poxa vida, mas também eu pisei na bola, né? Você acaba até aceitando um pouco, assim. Agora, é duro você sofrer, poxa, eu estou fazendo a coisa certa. E ele passava por isso, irmãos. Ele passou por isso. Versículo 26. Porque aprove a Macedônia e a Caia levantar a coleta em benefício dos pobres dentre os santos que viveram. Então ele levou ofertas lá para os irmãos também nessa época. Isso lhe apareceu bem mesmo lição de devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, deve também servi-los com bens materiais. Coisa que sempre contradizeu a lógica do mundo. A lógica do mundo valoriza mais as coisas materiais do que as bênçãos espirituais. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro, e a gente tem que mudar nossa mentalidade, que não que bênçãos materiais não sejam bênçãos, bens, são, inclusive está ali, estão sendo compartilhados com os irmãos. Mas tem que dizer, se o apóstolo Paulo fala aqui nos seus ensinamentos, que as bênçãos espirituais são mais importantes. Caminhar com Deus, você ter certeza que o Senhor te perdoou, que Ele está com você, que Ele se preocupa com você, que Ele te protege, vale muito mais. Você ter sido salvo pelo Senhor. E às vezes acontece isso comigo, irmãos. Às vezes eu esqueço de agradecer pelo que realmente vale a pena. Entendeu? Nós devemos valorizar muito aquilo que Deus nos concedeu e que não estão muitas vezes claros aos olhos das outras pessoas. Versículo 28. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes versículo 28. E havendo-lhes consignado este fruto,
Passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Era o plano dele. Vou para Jerusalém, vou lá, entrego lá as ofertas, passo por vocês. Eu já não fui para vocês porque eu já expliquei que eu não gosto de ficar pregando onde o trabalho já está feito. Mas aqui na área que eu já estava fazendo, aqui onde o evangelho não chegou, já terminei o trabalho. Vou focar onde ainda não chegou, Espanha. Mas antes de chegar na Espanha, eu quero ganhar aquele gás, aquela bênção, aquela força, congregando com vocês. Eu acho isso muito legal, irmãos. Muito legal. Mas ele fala, ele já desconfia, ele estava jurado. Então ele fala aqui: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações, e Deus ao meu favor. Eu acho, já comentei, já usei esse versículo numa pregação, e eu acho isso muito importante. A gente esquece que a gente luta com a oração. Luteis comigo em oração. Oração também é uma arma de guerra. A nossa luta, às vezes, Ricardo, muitas vezes eu esqueço que a minha luta não é contra a carne, é contra sangue. Muitas vezes, irmãos, é contra espíritos e potestades. É o que está por trás. É o que causa tormento, é o que quer levar à destruição. E foco no sintoma, não na causa. E quando eu foco no sintoma, eu vou usar estratégias físicas, humanas, que não vão dar conta do recado. Porque me falta o quê? A visão espiritual e a fé nessa arma. Porque quando a gente confia na arma, se vê um perigo, a gente usa. É ou não é? Eu confio. Então falta isso em mim, irmãos. Uma coisa que eu estou procurando me desenvolver mais. E não ser envolvido pela situação, e eu saí agindo antes de orar. Isso é para mim, essa palavra veio para mim hoje, agora, para os irmãos. Agora, eu vejo muito isso lá na escola, irmãos. Às vezes a criança do nada ela fica atormentada, sabe? Atormentada e provoca, e muitas vezes eu me envolvo naquilo, sabe? E às vezes é uma questão espiritual mesmo. A criança precisa de libertação, a família dela e a vida dela, ela está sofrendo demais. Porque o inimigo, irmão, não dá descanso para ninguém. Ele é covarde. Ele tentou matar Jesus quando ele era criança. Tentou matar Moisés quando ele era criança. Entendeu? Ele não espera você crescer, amadurecer, ficar forte. Porque uma pessoa honrada, você tem que... Não bate em gente caída não, mas pessoa honrada. Né? Não, vai ser de igual para igual. Vai ser as mesmas armas. Vai ser de frente para frente. Não tem covardia não. O inimigo não é assim. Ele não espera a pessoa amadurecer, ficar forte, cheia do poder. Ah, está cheio de poder? Está forte, agora vamos nos medir. Não, ele vai na covardia mesmo. Ele vai na covardia. Vai na criança, vai na pessoa que está fraca na fé, vai na pessoa quando está no momento mais difícil da vida. E as nossas armas físicas não dão conta disso. Tem que lutar na oração. Na oração. E assim, nessa luta espiritual, ele está falando, lutem comigo. Então, existe uma dinâmica aí espiritual, que muita gente não percebe. Que a luta é dura. Porque se a luta fosse fácil, bastava só um, né? Bastava só um. Um único ser humano com a onça do Pantanal não dá conta. 2, 3, 4 e bem armados, acho que já dá para encarar. Corajosos que não pode, já dá para encarar. Para certas lutas espirituais, irmãos, não basta a minha oração. Não basta só a minha oração. Eu não sou... se o apóstolo Paulo está falando, lutem comigo, venham comigo, ele vai falar, porque vai ter tribulação. Então ele está falando que para certas lutas espirituais, não basta só a oração de um só. A gente tem que se juntar. É uma dinâmica que eu não consigo entender, mas eu consigo perceber. Tá? Eu não consigo explicar totalmente, mas existe uma lógica aí.
Lutem comigo em orações. A Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. E com oração, irmãos. A luta é fácil, não fique esperando moleza, mesmo você estando do lado de Deus nesse mundo. Se mesmo o coração você viu o que ele passou, imagine se não tivesse oração. Ele escapou por pouco, irmão. Quando eles estavam lá naquele conluio maldito ali para matá-lo, o sobrinho dele escutou. Porque aquele rapaz estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, quando as pessoas deu com a língua nos dentes. Se esse rapaz não tivesse escutado, não posso nem falar que foi sorte, é que no adesivo do carro não foi sorte, foi Deus, né? Por Deus, era o próprio sobrinho dele, contou lá para os guardas. Por Deus, quando eles estavam lá lixando lá, foi lá os romanos, entraram lá, tropa de elite, carregaram o homem. Isso aí muitas vezes é o quê? Oração. Mas mesmo o coração vai facilitar? Não. Então a gente tem que tirar duas visões ingênuas. Qual é a visão ingênua? Eu vou orar, as coisas vão ser fáceis. Vai acontecer rapidinho. É mágica. Orei, tim! Jesus tinha essa autoridade, irmãos. Mas mesmo assim ele ainda colocava, né? Os cuidados do Pai. Então, já aconteceu muitas vezes de você ir lá ver a situação, você ora, a situação naquele momento não melhora, não, às vezes até piora. Então, a primeira ingenuidade é você orar achando que vai ser fácil. Orei é que nem remédio para dor de cabeça lá, o Cefalib. 30 minutos está funcionando. Você acha que você vai fazer oração na hora ali, 30 minutos o problema já resolveu. E a outra visão também errada é, não adianta orar. A hora já resolve tudo, na hora, vai quebrar a cara. E a outra é, não vale a pena orar não tem fé na oração. Às vezes a pessoa chega nesse extremo porque tem essa visão ingênua aqui. Aí pensa, não vale a pena orar. Não. Ora, dá certo sim, mas é com luta, é na perseverança, não é fácil não. Tem que ser na raça. Na raça. Aí ele fala aqui, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, e vós a recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. É isso, amados. Obrigado pela atenção, pela paciência. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa rapidamente, antes de a gente encerrar de vez? Deu para entender, irmãos? Ficou claro? Tá? Obrigado, tá? Deus abençoe vocês. E na próxima oportunidade aí, último capítulo do livro de Romanos.